Hey pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu trago-vos o segundo episódio da nossa série de Back to School. No vídeo de hoje decidi falar-vos um bocadinho da minha experiência no secundário e desmistificar o que é na realidade o secundário. Eu não vou falar tanto em questão de disciplinas, horários, notas, isso não vai ser o mais importante. Eu vou falar mesmo da parte da pressão, da saúde mental, das amizades, todo o outro lado que não tem propriamente a ver com notas e com a parte escolar, estão a entender? Acho que é uma parte muito importante do secundário e por isso eu decidi trazer este vídeo. Não se esqueçam, antes de passarmos para o tema do vídeo, deixar já o vosso like, é mesmo mega importante para mim, não vos custa nada e assim dão um apoio enorme aqui à nossa série de regresso às aulas e ajuda o vídeo a chegar a mais pessoas que possam precisar mesmo de ouvir aquilo que eu tenho a dizer. Não se esqueçam de subscrever ao canal também. Se me estão a ver pela primeira vez, sejam muito bem-vindos, subscrevam aí abaixo. Não se esqueçam também de me seguir pelo Instagram para acompanharem tudo e não perderem nada. Portanto, sem mais demoras, vamos então passar ao tema do vídeo. Para quem não sabe, eu este ano terminei o secundário, não é? Como é lógico, por isso é que estou a gravar este vídeo, e terminei em Línguas e Humanidades. Mas isso não vai ter qualquer tipo de influência naquilo que eu vou falar, independentemente do curso, eu vou dar a minha experiência porque não tem a ver com as disciplinas, nem com as notas em parte, mas tem mais a ver com o outro lado do secundário. Então, toda a minha história no secundário começa então no verão do nono para o décimo, que é quando temos que fazer as matrículas e nos inscrevermos nas opções das escolas e essas coisas todas. Acho que começa tudo por aí, pelo simples facto de se vamos mudar de escola ou não e se vamos sozinhos ou não, se conhecemos alguém lá ou não. No meu caso, eu fui para uma escola nova, mas eu tive a sorte de uma pessoa que eu conhecia também ia para essa mesma escola, para o mesmo curso. Então, nós começámos a dar-nos imenso por causa disso e no verão do nono para o décimo ano nós aproximámos-nos tipo, muito, ficámos super amigos e fizemos até a nossa inscrição para o secundário juntos e metemos as disciplinas todas iguais, o que nós queríamos, as opções todas. A única coisa que metemos diferente foi a ordem de preferência das escolas, caso não entrássemos naquela que queríamos, mas o resto nós fizemos tudo 100% igual para garantir que íamos ficar na mesma turma, porque só existiam duas turmas de humanidades, então a probabilidade de ficarmos na mesma turma era muito grande, então nós queríamos aproveitar tudo a nosso favor e fizemos tudo exatamente igual. Isso fez com que eu não tivesse tempo para pensar em nervosismos, nem em ansiedade, nem nada, porque apesar de eu estar muito ansiosa para as aulas começarem, não era aquela ansiedade má de estar nervosa e receosa. Não, era uma ansiedade boa de estar super excitada com esta nova fase e super feliz. Não tive tempo para estar nervosa nem nada que se parecesse, porque lá está, eu ia com alguém que eu conheço para a mesma escola, para o mesmo curso, para a mesma turma e era isto que eu tinha na cabeça, portanto foi assim um verão muito entusiasmante para mim e a falarmos sobre as disciplinas, principalmente filosofia foi o foco da atenção, tipo, o que é que será filosofia? Vai ser super gira, a matéria vai ser incrível, assim. Não vos aconselho porque depois eu desiludi-me imenso porque as minhas expectativas eram assim gigantes. Eu nunca tinha tido filosofia na vida, então as minhas expectativas estavam lá em cima e depois foi só descer a pique. No final do secundário, e dou já um spoiler, filosofia ficou das minhas disciplinas favoritas de sempre, mas ao início foi super desmotivante porque as minhas expectativas estavam demasiado altas, portanto não criem expectativas relativamente a disciplinas que vocês não conhecem nem nunca tiveram na vida. Não criem expectativas, porque é melhor serem surpreendidos do que depois terem uma grande desilusão e acabar por se refletir nas notas, que foi o que aconteceu no meu caso. A filosofia foi assim, no décimo ano, esqueçam. No décimo primeiro ano eu lá consegui subir as notas e apaixonei-me pela disciplina, mas no décimo ano foi assim uma desilusão. Portanto, não criem expectativas para as disciplinas. Esta é a minha primeira dica. Portanto, eu vou dando assim algumas dicas ao longo do vídeo e esta é a primeira. Não criem expectativas porque, por experiência própria, não é bom. Então pronto, passei esse verão todo super entusiasmada, super feliz, até que chega a altura das colocações, de sabermos o resultado das colocações. Eu não me preparei para qualquer outro tipo de cenário, porque na minha cabeça eu moro super perto da escola, portanto não havia outra hipótese, eu moro lá ao pé, portanto eu tinha que ficar naquela escola, naquele curso e na turma com o meu amigo. Portanto, para mim estava tudo encaminhado. Até que saem as colocações e assim, eis que eu não fiquei na escola onde eu queria e assim, caiu-me tudo. Caiu-me tudo. Eu lembro-me que eu me fartei de chorar, eu lembro-me desse dia como se fosse ontem, eu fiquei muito mal. E a culpa era minha, porque eu estava tão entusiasmada por uma coisa que eu não pensei num plano B. Eu acho que às vezes temos que nos mentalizar
para as duas hipóteses, porque senão, se ficarmos sem o plano A, ficamos super perdidos. E foi o que aconteceu. Caiu-me tudo, eu fiquei mesmo muito triste, porque lá está, eu estava, nessa altura, estava então a semanas de começar as aulas, numa escola longe, longe, mais longe de casa do que aquela para onde eu ia, onde eu aí conhecia mesmo um total de zero pessoas, zero tudo. Eu ia ter que andar também de transportes para a escola assim pela primeira vez. Assim, toda uma realidade que eu não me tinha mentalizado para. E o meu irmão entrou na escola que eu também queria. Tipo, o meu irmão na altura foi para o sétimo ano para lá e no sétimo ano é bem mais fácil de conseguir vaga nessa escola do que no secundário. É uma escola que é sempre bastante concorrida e então é mais fácil entrar no sétimo ano. E eu só fui para o secundário, então foi assim uma desilusão. Só que foi mesmo só para eu aprender a não ter assim tanta esperança e pensar que só existe aquela hipótese e mentalizar-me sempre um bocadinho para o plano B, porque no final deu tudo certo. A minha mãe foi à escola, foi tratar das coisas, da matrícula do meu irmão e depois falou lá com as senhoras da secretaria, com a diretora da escola, porque o meu irmão tinha entrado, então pronto. E depois a diretora disse-lhe mesmo que eu estava tipo em primeiro lugar na lista de espera, se houvesse uma desistência eu ia ser a primeira a ser chamada. Enfim, eu fui assim super desmotivada e fomos nessa altura para o Algarve e no dia de anos da minha mãe, a minha mãe recebe uma chamada a dizer que houve uma desistência para o curso de Humanidades para a turma que tinha Max e Francês e perguntou-me se eu queria essa vaga. Eu nem pensei Max e Francês fosse a disciplina que fosse, eu só queria ir para aquela escola, então eu disse logo que sim e fiquei com a única vaga e eu fiquei tipo, ok, pronto, estou tão feliz, fiquei mesmo contente e para melhorar a situação, a turma de Max e Francês foi a turma onde tinha ficado o meu amigo, portanto eu fiquei na escola e na turma com o meu amigo, ou seja, ficou tudo encaminhado como eu tinha pensado inicialmente. Apanhei ali um susto a meio do caminho, mas depois deu tudo certo. Estando na escola, matriculada e na turma e tudo mais, foi dia de começar as aulas. Eu lembro-me muito bem do primeiro dia, eu não ia muito nervosa, porque lá está, eu conhecia esse amigo, então nós encontrámos-nos lá, entretanto havia uma rapariga na nossa turma que ele já conhecia porque já tinham saído uma vez com outras pessoas, então ele apresentou-me essa rapariga e pronto, tranquilo, e começaram as aulas. Ao início, relativamente a fazer amizades estando numa escola nova, é assim, eu fico mesmo feliz de ter tido alguém que eu conhecia, porque no início foi muito importante, porque nós éramos os dois juntos e havia várias pessoas que já se conheciam ou porque já andavam naquela escola, que é uma escola que tem desde o quinto ano, ou porque vieram de uma outra escola, mas pronto, havia várias pessoas que já se conheciam, então rapidamente se formaram tipo uns grupinhos, o que é super normal, com pessoas que já se conheciam. E mesmo pessoas que não se conheciam assim tão bem, mas que se identificaram logo à partida, então criaram logo grupinhos. Eu e esse meu amigo fomos tentando tipo conhecer as pessoas e íamos para cada grupinho e começámos a dar com as pessoas. E aconteceu que no início do décimo ano foi um bocado difícil fazer amizades, porque nós íamos para um grupinho e eu não me identificava com as pessoas, não me identificava com as coisas que conversavam, não tinham nada a ver comigo e acabava por me afastar. E o início do secundário foi um bocadinho assim, foi ir para grupinhos, conhecer as pessoas, não me identificar e sair. E a sorte é que eu tinha alguém que eu conhecia comigo, então quando nós não nos identificávamos com o grupo, nunca ficávamos sozinhos, tínhamos um ao outro, o que foi muito importante no início, porque eu consigo entender que talvez se eu estivesse sozinha eu ia ter que me sujeitar a estar num grupo com pessoas com as quais eu não me identificava tanto, simplesmente para não ter que estar sozinha, sabem? E depois até podia dar certo e eu começar a gostar das pessoas e até começar a identificar-me com elas, só que ia ter que me sujeitar a isso em algum ponto e acho que isso é muito importante porque depois há sempre aquelas pessoas que ficam super de parte porque eu não me identifico com ninguém. Pessoal, vocês têm que se sujeitar às vezes a estar em grupos que não se identificam tanto para dar pelo menos uma oportunidade, porque senão vão ficar sozinhos e eu tive a sorte de estar com alguém que eu conhecia, então quando eu não me identifiquei com ninguém, eu não estava sozinha. Mas se estivesse, eu ia ter que me sujeitar a isso. Claro que não é estarem com pessoas que vos fazem mal e que são tóxicas para vocês, não é nada disso, é simplesmente sujeitarem-se a se calhar estarem com pessoas que não têm conversas que são tão do vosso interesse ou não têm gostos tão parecidos com vocês. Se calhar ao início é preciso, porque depois quando forem ganhando confiança vão obviamente sempre encontrar alguém com que se identificam, mas é um processo e o décimo ano foi um bocadinho isso, foi
saltar de grupinho em grupinho e de pessoas em pessoas até descobrir as pessoas com as quais eu me identificava. Portanto, o início do 10º ano foi um bocadinho esse struggle de encontrar um grupo, só que para mim não foi uma grande questão, porque lá está, eu não estava sozinha. No entanto, acaba por acontecer, conhecemos pessoas com quem nos identificamos e depois também acaba por acontecer deixarmos de nos identificar com essas pessoas passado um ano, passado dois, porque é completamente normal e as pessoas com quem eu me dava no 10º ano não têm nada a ver com as que me dava no 11º, não tem nada a ver com as que eu me comecei a dar no 12º e com as que eu acabei comigo no secundário, portanto não tem mesmo nada a ver e mudanças fazem parte, principalmente numa idade tão crucial. Nós entramos no 10º ano, tipo, uns adolescentezinhos e supostamente saímos do secundário, tipo, jovens adultos, tipo, o que é isto? Então, passamos por muitas mudanças e é uma fase muito importante da nossa vida em que nós estamos muito a formar os adultos que vamos ser, então passamos por imensas mudanças e é normal que as pessoas cresçam e as mudanças sejam diferentes e cresçam para lados diferentes e faça com que se tornem pessoas divergentes, então que já não vou encontrar nada em comum. Depois passamos para o 11º ano. O 11º ano já estava ambientada na escola, com os amigos, os colegas, portanto já foi muito mais tranquilo nessa parte. O que não foi tranquilo foi a pressão escolar. Enquanto que no 10º ano foi mais uma de adaptação e de conhecer as pessoas e a escola e adaptar-me a tudo isso e fazer amizades, o 11º foi mais uma questão de pressão escolar e não que eu me sentisse pressionada pela escola, pelos professores, nem pela minha família. Aliás, nunca a minha mãe me disse. A minha mãe me disse para estudar, foi tipo uma vez na vida e não foi no secundário, porque eu sempre fui muito de estudo autónomo e muito responsável, então nunca ninguém me pressionou para estudar ou para ter boas notas, porque isso sempre partiu de mim. No entanto, no 11º ano eu tinha metido um objetivo de média que eu queria ter, e eu, assim, endoideci por essa média. Eu, assim, estudava demais. E quando eu digo demais, imaginem, num fim de semana, passar a tarde toda a estudar, só parar quando o jantar estava na mesa, jantar, acabar de jantar primeiro do que toda a gente, levantar o meu prato e fechar-me no quarto a estudar outra vez. Isso é algo que hoje em dia, tipo, para mim é completamente impensável. Eu tive que impor regras porque não foi nada saudável. Essa própria pressão que eu me pus e me submeti fez com que eu desenvolvesse ansiedade. E ansiedade é normal das pessoas sentirem, é um sentimento completamente normal, sentirmos-nos ansiosos, às vezes mais, outras vezes menos, é super normal. O que não é normal é começar a ter ataques de ansiedade, ataques de choro e assim, foi uma fase muito complicada. Foi a pior altura do secundário, foi o 11º ano, porque foi tudo ao mesmo tempo, era a pressão que eu me estava a colocar em cima, comecei a ter ataques de ansiedade, algumas outras questões a nível pessoal, foi muito, muito, muito complicado. Foi uma fase assim muito difícil de lidar e aprender a lidar com a ansiedade enquanto tinha tanta coisa a acontecer na escola. E o 11º ano, na minha opinião e na da maior parte das pessoas, é o ano mais trabalhoso. Assim, há muitas disciplinas, muitos testes, muitas coisas e depois a média é muita pressão. E obviamente que não ia dar bom e eu comecei a ter ataques de ansiedade. Ao início foi super difícil de lidar com a ansiedade e com a minha saúde mental, então eu comecei a hierarquizar as minhas prioridades, porque há coisas que nós temos como prioridades e não é só uma, às vezes são mais que uma, que duas, que três, então temos várias prioridades, mas temos que mesmo assim pegar naquilo que é prioridade e hierarquizar sobre o que é mais importante e o que é menos importante no momento. As coisas não deixam de ser prioridades, mas temos que nos organizar. E uma coisa que eu fiz foi então hierarquizar as minhas prioridades de forma a libertar mais o meu horário para sentir que estava a dar tudo o que eu podia na escola, mas sem me pressionar demais. Eu senti que tinha de cortar coisas para me libertar e também não tive tão regular no YouTube por essa razão. Eu sentia que precisava de libertar a minha cabeça e organizar-me e focar-me só numa coisa de cada vez, porque a ansiedade não estava a ajudar e parecia que eu tinha tanta coisa na cabeça, mas na verdade era só na cabeça mesmo, era organizar as minhas ideias. Nunca tinha tido ataques de ansiedade. Eu sou uma pessoa que eu passo muito pelas coisas sozinha. Eu se desabafo é com uma ou duas pessoas e eu nem conto na verdade tudo aquilo que eu sinto, porque eu não gosto de me expor nesse nível, sabem? Então eu fui lidando com as coisas devagar e fui percebendo o que é que resultava melhor para mim e o que não, e fui tirando algumas coisas do meu dia, da minha vida, e depois, com o passar do tempo, fui adicionando-as novamente, quando eu já sabia gerir melhor a ansiedade e o meu tempo. E saúde mental é muito importante. Se a nossa saúde mental não está em dia, nada na nossa vida vai estar em dia.
Portanto, priorizem sempre o vosso bem-estar emocional e mental, porque é realmente mesmo muito, muito importante. E o 11º ano trouxe-me uma prendinha que eu vou levar para a vida, que é ansiedade, porque a ansiedade não é uma coisa que se cura, é uma coisa que se aprende a viver com e que se aprende a contornar de forma a que não tenhamos ataques muito severos. E pronto, e foi isso, pessoal. Assim, o 11º ano foi assim um ano sobre pressão e saúde mental e foi mesmo muito, muito complicado. Não sei até quanto é que vale a pena ter uma média que nós queremos em prol de destruir a nossa saúde mental e ficarmos completamente estabilizados. Portanto, notas não são tudo, a nossa saúde mental vale muito mais que isso, porque a nossa saúde mental está connosco para sempre. As notas são só um período da nossa vida e vai terminar eventualmente a escola e todo esse período de estudantes. Portanto, tenham a intenção para não se pressionarem demais, não vale a pena. Não vale a pena estudarem que nem malucos, porque as notas até podem condizer com o vosso estudo, mas no final do dia o que conta é como vocês se sentem e como é que está a vossa saúde, portanto, não se pressionem demais. Se alguma coisa estiver diferente no cenário em mim, não sei, é porque eu tive de pôr a câmera a carregar, porque a youtuber desnaturada vai gravar um vídeo sem bateria, portanto, enfim, vamos voltar à conversa. No 12º ano, obviamente que eu meti em prática aquilo que aprendi no 11º, e para não me pressionar tanto e não ter assim ansiedade como eu tinha, eu decidi estipular algumas regras e eu acho que é importante vocês conhecerem os vossos limites, conhecerem aquilo que é realmente importante e, se for necessário, estipular regras para vocês seguirem e para se orientarem melhor e não ficarem completamente desnaturados. Eu pus algumas regras, como por exemplo, não estudar aos feriados, a não ser que no dia a seguir ao feriado eu tivesse um teste, uma avaliação. Em casos de exceções, eu estudava, mas assim, se eu fosse ter um teste de sexta-feira e o feriado fosse na terça, eu não quero saber, eu ia aproveitar o meu feriado e a mesma coisa se passa com os fins de semana. Só estava o fim de semana se eu tivesse ou muitos testes ou um teste logo a seguir ao fim de semana. Enfim, tentava organizar o meu horário para que feriados e fins de semana, sem serem casos de exceções, estivessem sempre livres para eu poder descansar, poder fazer outras coisas, poder me divertir, abstrair. Portanto, foi assim algumas das regras que eu apliquei para não ter tanta ansiedade. Ao início, eu lembro-me que foi muito difícil. Lembro-me mesmo, por exemplo, nas férias de Natal, eu decidi que Natal é para estar em família. Então eu decidi que no Natal eu ia estar com a minha família, aproveitar o espírito de Natal, que eu amo o Natal, e ia produzir conteúdo para o YouTube. Eu não ia fazer nada da escola e foi o que eu decidi. Vocês se vissem, na primeira semana de férias de Natal, eu fiquei assim a morrer. Nos primeiros 4 dias, eu sentia-me ansiosa por não estar a estudar, eu sentia-me culpada por não estar a estudar. Mas lá está, em vez de ir pegar num livro e estudar para descansar a minha consciência, eu pensei, não, mas eu mereço este descanso. Então eu simplesmente tentava contornar esse nervosinho, essa ansiedade por não estar a estudar, a fazer outras coisas que eu gostava e depois desses 3 dias iniciais, 3, 4 dias, aproveitei as férias super bem e depois quando retomou o ano letivo eu voltei a estudar, porque se temos férias por alguma razão é. Então eu decidi descansar e aproveitar com a minha família. O 12º ano foi um ano assim bem mais tranquilo, porque lá está, já tinha essas regras, eu já conhecia as pessoas, se bem que também foi um ano assim de algumas mudanças a nível de amizades. Ao afastarmos de uma pessoa com a qual não nos identificamos, ou estamos a deixar-nos identificar, não gostamos das atitudes, faz com que nos aproximemos de outras que se calhar de outra forma não teríamos tanta oportunidade de conhecer. E se me dissessem que hoje eu sou amiga de X pessoa, se me dissessem isto no 10º ano, eu nunca acreditaria. Da mesma forma que se me dissessem que eu ia terminar o secundário não sendo amiga de Y, eu no 10º ano não acreditaria. Portanto, é toda uma mudança a nível de amizades, é super normal. Outra questão que as pessoas normalmente têm muito e que eu tinha muito medo é que para mim amizades são tipo das coisas mais importantes na vida e eu tinha amigos muito, muito importantes. E que eu tinha medo que o secundário nos afastasse porque íamos estudar em sítios diferentes, cursos diferentes. E digo-vos uma coisa, quando as amizades são verdadeiras, as amizades duram e aquelas pessoas que eu tinha medo de perder no final do 9º ano, eu acabei por me aproximar ainda mais durante o secundário, porque lá está, nós não tivemos tanto tempo juntos, tempo físico, mas sempre que havia oportunidade estávamos juntos, meter a conversa em dia e quando vocês não estão há muito tempo com uma pessoa e depois estão com ela pessoalmente e a conversa flui como se vocês vissem todos os dias, aí vocês sabem que é uma amizade mesmo para a vida e então não há problema se vocês se vão afastar de X ou Y porque vocês têm todas as outras pessoas
Ou então, se acontecer de vocês deixarem mesmo de se dar com as pessoas que se davam até ao 9º ano, também é super normal, porque lá está crescimento, evolução e as pessoas ficam diferentes. Eu fico mesmo feliz que eu consegui manter amizades que eram para mim muito importantes até ao 9º ano, consegui manter porque crescemos na mesma direção. Outra coisa que eu vos posso dizer é que assim, no final do ano, o que eu tiro deste ano é que eu cresci muito e muito derivado, e eu falo relativamente às experiências que tive no secundário. Porque nós entramos com 15 anos, se não estou em erro, e saímos com 18. Ou para fazer 18. E é uma grande diferença. Com 15 anos e 18 anos, tipo, não tem nada a ver. Eu não me identifico com a pessoa que eu era no 10º ano. No entanto, eu sei que continuo a ser essa pessoa, só que muito mais evoluída e crescida. E hoje em dia eu levo a vida de uma forma muito diferente daquela que eu levava no 10º ano. E é super normal. Se vocês vão agora para o 10º ano, venham abertos à mudança e ao crescimento, porque é uma fase muito importante do secundário. É a parte de nós crescermos e evoluirmos e, consequentemente, tudo à nossa volta vai crescer e vai evoluir, como as amizades que vocês vão perder, as amizades que vocês vão fazer, as amizades que vocês vão fazer e, portanto, vão perder. Porque o secundário tem dessas coisas, porque nós crescemos imenso e é mesmo uma fase super importante e que marca imenso a nossa vida, porque dos 15 aos 18 anos é uma idade em que nós mudamos radicalmente. Relativamente às notas, não se assustem no início do 10º ano com as vossas notas, porque o que vocês foram preparados até ao 9º ano não tem nada a ver com o 10º ano. É uma questão de adaptação, portanto não se assustem com as notas ao início, é super normal. Vocês têm mais 2 anos para subir as notas, não se pressionem demais, não vale a pena. E acho que assim termino o vídeo. Acho que no final das contas o secundário até corre bem a toda a gente, porque vocês podem ter experiências muito más, podem ter experiências muito boas, mas o importante é vocês tirarem o melhor, que é o crescimento e o desenvolvimento pessoal e conhecerem-se a vocês próprios melhor e estarem orgulhosos daquilo em que se tornaram e de como foi o vosso percurso. Se vocês vão este ano para o secundário, estejam positivos, que vai ser uma experiência incrível, porque no final vai correr tudo super bem, eu tenho a certeza. Portanto, muito boa sorte a toda a gente. E foi este o vídeo, pessoal. Não se esqueçam de deixar o vosso like, é super importante para mim. Se ainda não o fizeram, deixem o like. Comentem aí em baixo se têm alguma dúvida que querem que eu responda. Eu estou sempre a ler e a responder aos vossos comentários. Subscrevam o canal se ainda não fizeram. Se não fizeram no início do vídeo, subscrevam agora, é o momento. E sigam-me no Instagram para não perderem nada e estarem-me a acompanhar todos os dias. E não se esqueçam também de acompanhar os vídeos da nossa série de regresso às aulas. Este foi o 2º episódio, ainda vão sair mais episódios. Eu estou a organizar tudo numa playlist que fica aqui nos cards, portanto não percam nenhum episódio e deixem sugestões de vídeos que querem ver aqui em baixo também, que eu vou estar a ler e a tentar tudo. E foi isto, pessoal. Muitos beijinhos e nós vemos no próximo vídeo. Tchau!